Salve, salve, Nação Celeste, sou o Deus de Reis do Blog do Cruzeiro e trazendo sempre aquelas notícias da Nação Celeste. Primeiramente, a gente vai falar já do Orejuela, sem enrolação. Foi para São Paulo, 2 milhões de euros. Ele estava avaliado em 3 milhões, né? Muita gente falou assim, o Cruzeiro perdeu dinheiro, mas é aquela coisa que a gente já vem falando. O Cruzeiro teve muita dificuldade no mercado em poder conseguir vender o Orejuela. A gente viu que o mercado não foi tão bem e o Cruzeiro precisava do dinheiro à vista, né? Parcelado até se conseguiria vender ele por 3 milhões de euros, mas o Cruzeiro queria à vista para poder pagar as folhas atrasadas, folha do administrativo, futebol de base e feminino. Então assim, tinha essa grande dificuldade. Foi para São Paulo, teve ainda o perdão da dívida daquela vinda do Everton Felipe para cá, que não deu muito certo. Foi sondada a situação do Shailon, que jogou a última temporada pelo Goiás, meia, que também sabe jogar como volante, e o Hudson, que já passou por aqui, de poder ser incluído no negócio, mas momentaneamente não foi incluído. Então nem o Hudson nem o Shailon estão vindo para o Cruzeiro. Então assim, eu até gostaria do Hudson, já falei que eu acho que o Shailon é muito fraco, mas o Hudson eu acho que seria interessante, mas inicialmente não participaram da negociação, né? O Orejuela foi 2 milhões na conta e o perdão da dívida. Sobre a questão do Daniel Guedes, é aquela ideia que eu já estava falando, né? Do Daniel Guedes foi lá anunciado pelo Fortaleza, a gente já tem a noção. O Giovani também já foi anunciado no Avaí. São caras que não seriam usados no Cruzeiro. O Daniel Guedes teve até a possibilidade de ele ser utilizado pelo Cruzeiro não conseguir contratar um lateral direito, e ele faz as ambas, mas o Cruzeiro precisa limpar o elenco, né? Aquela barca. Ainda falta a questão do Moreno, que o Felipe Conceição falou que faz parte do projeto dele, mas a gente vê que não foi acionado em nenhuma das duas partidas. Mas é aquela questão, o Léo também faz parte desses nomes que devem ter saído, assim como o Henrique, mas como os dois estão machucados, tem a questão que precisam se recuperar para depois o Cruzeiro se livrar deles. Mas o Marcelo Moreno também é o próximo a ter um caminho semelhante. O Giovani, muita gente nos grupos estavam, mas ele tem um meio com qualidade. Mas muita gente começou a comentar, mas o Giovani é um meio com qualidade, finaliza bem. O problema do Giovani é físico, né, gente? A gente viu que ele estava fora de forma, né, desde quando estreou, ficou 4 meses praticamente só treinando e não consegue entrar em forma, né? Ele estreou ano passado, no finalzinho, começou esse ano, mas você vê que ele tem uma dificuldade na forma física, então é complicado você apostar num esquema que o Felipe Conceição quer trazer de linha alta, com o Giovani sendo seu meio, que ele não tem aquela questão física em dia, é um cara sucessivo a lesões, teve problema no Coritiba, então resolveram descartar ele. Eu até gostaria, às vezes, de ter testado ele, porque o meio de criação do Cruzeiro não funcionou, somente no último jogo, mas vida que segue, foi pro Avaí. E a mesma coisa, Daniel Guedes foi para o Fortaleza. A gente precisa buscar novos reforços pontuais. O Marcelo Moreno deve ser o próximo da lista a seguir um caminho longe da toca. Sobre a questão do Popó, né? O Sport queria a renovação do Popó, mas o Sport tomou aquela punição por causa do não pagamento ao Sporting de Portugal sobre a questão do André Bebezão. Então o Sport está sem poder registrar os jogadores, assim como o Cruzeiro também passou por situação semelhante. E aí eles resolveram não renovar com o Popó. O Popó volta para o Cruzeiro, contrata até 23 ou 24, se eu não me engano. E aí vai ser analisado se ele vai ser utilizado ou não, ou se vai ser reemprestado, que vai ser feito com o Popó. Acho que deveria ter chance, é um menino que vai agregar muito, também por causa do Zé Eduardo. A gente não sabe se o Zé Eduardo vai ter condição de voltar a jogar. Às vezes o Popó ocupa essa vaga no elenco. Sobre a questão da paralisação da Copa do Brasil, a gente viu o Lisca falando sobre isso. Muita gente lembra da imagem do Lisca naquela movimentação, comemoração com a América, da aglomeração, e muita gente começou a querer falar, você está passando pano, você não está passando pano. A gente chegou numa situação que está complicada novamente, o número de infecções, o número de infectados de Covid no Brasil. Então eu não assusto se realmente daqui a pouco, por causa da questão do surto, a dificuldade da vacinação, essa zona toda que é o Brasil, os campeonatos sejam paralisados, né? Coisa que prejudicaria ambos os times, mas a gente vai ter que aguardar. Tem muita coisa falando sobre isso no momento, mas eu acredito que não vai paralisar. Sobre a questão do Campeonato Mineiro, a partida com o Cruzeiro URT vai para Sete Lagoas, né? A gente viu que no URT não vai poder ter a partida, então teve até uma tentativa de cancelamento por parte da URT, mas não vai cancelar. 9h30 sábado em Sete Lagoas vai ter a partida. Sobre o Vitor Leque, nessa opção ofensiva que chega do Atlético Goianiense para o Cruzeiro, tem idade do sub-20, né? Fez 11 partidas no Campeonato Brasileiro, 16 no ano passado para o Atlético Goianiense, fez 2 gols. É uma opção nova, o Cruzeiro pega por empréstimo para poder trazer mais opções para o setor ofensivo. Teve a baixa do Zé Eduardo, que a gente não sabe quando é que vai poder voltar a jogar. Ele sofre nessa questão de poder ofensivo, né, dos seus atacantes e meios, então a gente vai ter que ver como que esses jogadores que o Cruzeiro trouxe vão poder agregar, quais não vão dar certo. Então o Cruzeiro está buscando alternativas e testando para ver se o setor ofensivo corresponde e se encaixa.
E a gente viu a dificuldade demais. Na primeira partida contra o Uberlândia a gente viu o setor criando demais, agora contra a Caldense a gente viu que foi um jogo horrível, né? O Marcinho muito mal, o Felipe Augusto mal demais, o Pocket pela segunda vez mal na partida. Então a gente vê que o Cruzeiro tem um problema, de criação do seu setor ofensivo, de ataque. Falando sobre a partida, né, contra a Caldense, que foi horrorosa, a gente viu que o Alan Ruschel não tem como ser o titular no lugar do Matheus Pereira, senão toda a partida a gente vai ter que queimar duas substituições, colocar o Ayrton e o Matheus Pereira todo o jogo. Não tem necessidade disso, né? Começa com o Matheus Pereira, dá uma chance para o Alan Ruschel, não está respondendo, né? Então coloca o Ayrton também, tá na hora de testar o Bruno José. Graças a Deus o Felipe Augusto foi expulso no final da partida contra o América. Vamos pôr o Bruno José pra gente ver como é que ele vai render, porque o Pocket não dá, né? Não dá mesmo. E aí você vê também que o Alan Ruschel também não dá. Então a gente precisa ter uma movimentação. O Felipe Conceição, eu sei que muita gente vai falar, passando pano, é começo de trabalho, velho. Mas tem que cobrar agora para não passar aperto depois, como foi ano passado. A gente tem paciência com o Adilson, com o Enderson Moreira, tem que cobrar, o time tem que reagir, né? Perder faz parte, mas jogar daquele jeito sem criar nada, né? Todo espaçado, não conseguir jogar no seu campo, que é o Mineirão. O Cruzeiro vai ficar mais um ano sem conseguir jogar no seu campo, é muito difícil. Então a gente não pode aceitar isso. O Felipe Conceição tem que mudar o esquema, tem que mudar os jogadores, né? Se não tá dando certo, tira o Alan Ruschel, coloca o Matheus Pereira. Ah, não tá dando certo ali no ataque, vão mexer também. Vão tirar o William Pocket, vão colocar o Ayrton, vão testar o Bruno José, tem que mexer. Agora, cadeira cativa, Felipe Augusto ser jogador de confiança do cara e não render também não adianta. Falando sobre a partida de sábado também, vamos falar sobre a questão do Neres. Ele teve lesão, né, Matheus Neres, de grau 1 na coxa, então sábado ele não vai jogar, não é uma coisa que vai afastar ele por muito tempo. Então assim, é aquele desgaste físico, e também teve muita dificuldade. A primeira partida dele eu até achei razoável, a segunda, como todo o time caiu demais, né? O Cáceres mostrou nessa segunda partida o que aconteceu também no final do Campeonato Brasileiro. Perdeu intensidade, uma partida vai muito bem ofensivamente, na segunda some. Então o Cruzeiro precisa buscar um lateral direito, o Cruzeiro precisa mexer com as peças que tem ali no setor ofensivo. O Marcinho está jogando muito distante do Rafael Sobis, então eles têm que se aproximar mais. Não adianta o Marcinho ficar só aberto pelo lado esquerdo, tem que dar liberdade, como era no Sampaio Corrêa, de se movimentar no meio, porque o Cruzeiro precisa mudar para melhor, senão a gente vai passar aperto de novo. Mas esse é o vídeo de hoje, eu sou o David Reis, esse é o Blog Cruzeiro. Curta, comente, compartilhe, não esqueça de se inscrever no canal, muito importante, e valeu!